pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a sua presença eterna, querida, próxima e salvífica no meio de nós. Deus quer-nos como pedras vivas que celebramos o seu louvor, a sua glória. Mas, na verdade, muitas vezes o nosso coração é um coração de pedra. Por todas as vezes em que nos fechamos à graça de Deus, vamos pedir perdão, reconhecendo humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, o sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. E Elcias entregou o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã foi ter com o rei Josias e deu-lhe contas da missão recebida, dizendo: os teus servos juntaram o dinheiro que estava no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados das obras no templo do Senhor. Depois o secretário Safã informou o rei, dizendo: o sacerdote Elcias entregou-me um livro. E Safã leu-o diante do rei. Quando ouviu ler as palavras do livro da lei, o rei Josias rasgou as suas vestes e deu esta ordem ao sacerdote Elcias: a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: e de consultar o Senhor em meu nome,
em nome do povo e de todo o reino de Judá, acerca das palavras deste livro que foi encontrado. A ira do Senhor deve ser grande contra nós, porque os nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, cumprindo tudo o que nele está escrito. Então o rei convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, crianças e adultos. Leu-lhes as palavras do livro da aliança encontrado no templo do Senhor. Em seguida, o rei, de pé sobre o estrado, renovou a aliança diante do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor e a guardar os seus mandamentos, ordens e preceitos com todo o povo, com todo o coração e com toda a alma, para cumprir as palavras da aliança escritas no livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Vede como amo os vossos preceitos. Fazei-me viver segundo a vossa justiça. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.
permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas que andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Poderão colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, com certeza que já muitas vezes ouvimos este Evangelho e se calhar não menos vezes o pronunciamos relativamente aos frutos. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Mas o que está verdadeiramente por detrás deste Evangelho que acabámos de escutar? Jesus já não estava longe do termo da sua vida, em que se entregara ao Pai, e estava a preparar os discípulos de ontem e de hoje para os tempos que iriam suceder-se e, portanto, também para os nossos tempos. Profetas não houve só no Antigo Testamento. De resto, cada um de nós que foi batizado, torna-se precisamente profeta, rei e sacerdote. Este munus triplo, nós herdamos com o batismo. Somos incorporados no munus de Cristo. Portanto, cristão é aquele que efetivamente anuncia o Evangelho, tem como missão evangelizar. O que se trata então os falsos profetas e como é que os poderemos discernir? Em primeiro lugar, o falso profeta não vem com uma etiqueta a dizer eu sou falso. Depois, com certeza, não vem dizendo coisas direitas sempre, coisas que nos atingem, coisas que nos ofendem, porque senão não ganhava ninguém. O falso profeta é aquele que, servindo-se da própria Igreja e de determinados conceitos da Igreja, vai desviando os cristãos. E, infelizmente, não são poucos aqueles que são desviados. Porquê? Porque nos deixamos enganar pela unidade que Cristo quer que tenhamos dentro da Igreja. Exemplos concretos. Quantas falsas aparições existem? E quantos vivem à conta da mensagem dessas falsas aparições, dessas pseudo-mensagens? Quantos grupos dentro da própria Igreja, mostrando uma radicalidade pelo Evangelho, com as suas vestes, com a sua forma de falar, com a sua doutrina, vão desviando cristãos da unidade? Com palavras boas, palavras muito sensatas, que soam muito bem e que tantos cristãos, sem se aperceberem, se vão afastando da Igreja. Sei que é um tema sempre delicado, mas para perceberem o erro que se torna.
Muita gente hoje, graças a Deus, não é assim tanta, mas acontece permanentemente pessoas que não comungam na mão. Como sabem, a Igreja permitiu 3 formas de comungar. 3. De joelhos, na mão e na boca. Com a pandemia, encorajou, incentivou, em alguns países, através das conferências episcopais respectivas, decretou que fosse só na mão. E quantos dentro da Igreja ensinaram os cristãos a não comungarem? Como se a mão, a boca ou o joelho fosse mais importante que o próprio Senhor Jesus Cristo. Soa bem, não é? Não comungo na mão porque a mão está suja e a língua está lavadíssima, não é? Mas por detrás disto está sempre um ensinamento perigoso. Um ensinamento que nos desvia da unidade com a Igreja. E não tenhamos ilusões. Só celebra direito à Eucaristia quem está em comunhão com o Papa e, portanto, com a Igreja. Na liturgia eucarística, é perentório, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, neste caso José, são condições imprescindíveis para celebrarmos dignamente a Eucaristia. Se nós não tivermos em comunhão com o Papa, nem com o nosso Bispo, não celebramos a Eucaristia. E se comungamos, cometemos um pecado grave. O que dá força ao Evangelho não é a lei, é o amor. É o amor. Jesus próprio o diz: eu não vim revogar a lei, mas completá-la. O que é que faltava à lei de Deus, se Deus é perfeito? À lei de Deus não faltava nada, mas faltava a forma de viver a lei, que é o amor. Uma boa parte de vocês, na verdade, muito mais do que eu, quase todos, lembram-se do Papa João XXIII. O Papa João XXIII dizia: só de pensar que se os cristãos vivessem o Evangelho, não era preciso nem o catecismo, nem um código de direito canónico. Estão a ver? Se nós vivêssemos o Evangelho, não era preciso isso. Queridos irmãos e irmãs, a forma segura, mais segura, de não nos desviarmos da Igreja é estarmos em plena comunhão com Deus. Maria, aquela que fez do próprio Deus a sua comunhão plena e absoluta, é o nosso modelo, é a nossa guia. E digam-me lá, por alguma vez Maria deixou de receber Jesus? Deixou de fazer o que ele disse? Afastou-se dos seus ensinamentos? Alguma vez disse mal da Igreja primitiva? Peçamos a Nossa Senhora, como estrela do mar que é, que interceda sempre junto do Espírito Santo para que saibamos discernir os frutos da unidade dos frutos da desunidade. Salomé e João, certo? E Vítor e Maria Paula, certo? Bem-vindos. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas há 25 anos com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças que abençoamos em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento.
por Cristo nosso Senhor. Podem trocar as alianças. A última vez foi há 25 anos, esqueceram, não é? O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O Santuário de Fátima alegra-se sempre muito, mesmo muito, com todos os casais que aqui vêm celebrar as suas bodas, seja de prata, de ouro e tantas vezes até de platina. E por isso mesmo dá a cada um de vocês aquilo que mais e melhor simboliza o que aconteceu aqui neste santuário. A revelação ao mundo do Imaculado Coração de Maria como caminho seguro que nos conduz até Deus. E é este símbolo que vos damos, com a certeza de que rezaremos por vocês e também pedindo a vocês que rezem por todos os peregrinos que aqui se deslocam. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, as árvores conhecem-se pelos frutos e os homens pelas obras que realizam. Peçamos ao Pai a graça de fazermos a sua vontade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os párocos e os pregadores se preocupem, ao falar dos problemas deste tempo, de o fazerem com a linguagem do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens honestos denunciem o mundo de corrupção e de mentira, onde ao bem se chama mal e ao mal se chama bem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catecúmenos e os fiéis não tenham medo de proclamar com a vida em toda a parte as obras de Cristo que o revelam como Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e as mulheres do nosso tempo não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o livro da aliança do Senhor, encontrado e lido diante do povo de Israel, ilumine as assembleias dos cristãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque só vós podeis fazer que demos bom fruto com o auxílio da vossa divina graça. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo o criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marco e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
ovelhas, diz o Senhor. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor.
dará fruto a seu tempo. Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor dará fruto a seu tempo. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor dará fruto a seu tempo. Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benediquora li oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e em paz, e o Senhor vos acompanhe.